Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, domingo 2 de março. Agora que a gente já sabe que o Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo, de forma muito natural, claro, a gente começa a estudar suas ideias, conceitos, modelo de jogo, para a gente começar a ter uma visão um pouco mais clara daquilo que dá para esperar do Botafogo versão 2025. O que o treinador vai preparar para o time para a gente poder seguir sendo competitivo? Como que vai ser a nossa fase ofensiva, defensiva, transição ofensiva e defensiva também, claro, bola parada, tanto no ataque quanto na defesa. Tem muita coisa ainda para a gente poder descobrir. Obviamente que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais claro, especialmente quando chegar o momento das partidas. A gente vai começar a ver na prática aquilo que ele está treinando, especialmente a partir de terça-feira, nesse período aí de pré-temporada, essa nova pré-temporada que o Botafogo vai ter. E a gente espera, claro, que ele possa aproveitar da melhor forma possível cada treinamento, cada momento com seus novos jogadores, para que a equipe consiga ganhar a sua cara o mais rápido possível. Só que antes da gente falar de todas essas ideias do Renato Paiva, eu te convido a deixar o seu like, isso é sempre muito importante. Através do like, mais botafoguenses ficam conhecendo o canal. É só apertar no joinha que está aqui abaixo do vídeo. E também aproveita para se inscrever, o botão também está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. Rapidamente você resolve isso e nos ajuda a chegar aos 58 mil inscritos o mais rápido possível. Beleza? Bom, dito isso, feita essa introdução aqui, vamos em frente para a gente começar a trazer conceitos básicos de Renato Paiva, aquilo que é fundamental para a sustentação do seu modelo, da sua ideia de jogo. E tem uma frase muito importante para você guardar a partir desse momento. Atrair para poder atacar o lado livre. Isso é muito comum nas equipes do Renato Paiva. Você fazer com que o adversário suba o seu bloco de marcação ou então direcione um dado número de jogadores para determinado setor do campo, de modo que você, saindo dessa pressão, consiga explorar o outro lado. É comum nas equipes do Renato Paiva, seja jogando no sistema com 3 zagueiros ou com uma linha defensiva com 4 atletas, ele pode fazer um 3-4-3, ele pode fazer um 4-2-3-1. Já teve equipe jogando de diversas maneiras, tá? Não é um treinador engessado nesse sentido. Ele vai trabalhar variações táticas com o time do Botafogo. Mas uma coisa costuma ser batida, a saída de 3, que pode ter sustentação dos 2 volantes, caso você jogue com 4 defensores lá atrás, né? 2 laterais, 2 zagueiros. Você pode ter aqui uma saída de 3, com um dos volantes fazendo esse terceiro elemento aqui na saída e o outro um pouco mais à frente. Então você vai ter um desenho de 3-1 nessa saída. Mas se você jogar com 3 zagueiros, você não vai fazer o volante cair entre a linha de zaga, porque não vai ter motivo para isso, você tem 3 zagueiros. Então você pode fazer um 3-2, tá? Guarde esses 2 desenhos, pode ser um 3-1 ou um 3-2, dependendo do sistema base aí que a gente vai utilizar. Mas também é importante guardar que os jogadores que ficam pelo lado do campo, eles dão muita amplitude à equipe. Se essa tela aqui fosse o campo de jogo, imagine que você tem os alas, no caso de 3 zagueiros, jogando muito abertos, justamente para você ter esse elemento, esse jogador livre quando você atrai a marcação para o seu campo de defesa. Você faz a saída, troca passes, a equipe adversária sobe e daqui a pouco você consegue utilizar, através de uma inversão de jogada ou de troca de passes rápidos e um passe esticando aqui numa das laterais, o jogador que vai ser pego ali numa situação de 1 contra 1. Vai receber essa posse da bola e vai ter essa situação de 1 contra 1. Tá? Então, saída de 3, pode ser o 3-1 ou 3-2, com os alas bem abertos. Tá? Então, essa é uma possibilidade de desenho que a gente vai ter na equipe do Botafogo. Vale destacar também que nesse desenho base aqui, nesses conceitos iniciais básicos que eu estou te passando, você pode ter a figura do 9, no caso, por exemplo, o nosso Igor Jesus, sendo muito utilizado para baixar um pouco aqui, receber esse passe, seja de um zagueiro ou de um volante, por exemplo, na vertical aqui, né, o passe direto para ele, e de primeira tentando encontrar os seus companheiros. Então é um elemento importante nessa troca de passes. A figura do 9 não fica lá só enfurnada, né, perto ali dos zagueiros e não sai de lá de jeito nenhum. Pelo contrário, ele quer um atacante que
participe do jogo, que vá descer um pouquinho, participa do jogo, mas sem reter essa posse da bola. Isso é um ponto super importante e o Igor Jesus sabe fazer isso muito bem. Quem também demonstrou que tem essa capacidade para fazer é o Juan Cruz. Eu sei que você pode agora pensar, pô, o Juan Cruz até agora não fez nada, mas a gente tem que dar o desconto porque a gente estava sem treinador, uma equipe bem treinada, mas pegando a característica do jogo que ele demonstrou lá na Bulgária, em vários momentos ele fazia justamente isso. Ele saía da linha ali dos zagueiros, descia para receber esse passe aqui de um companheiro e de primeira distribuir. São dois jogadores que a gente tem lá no ataque, Igor Jesus e Juan Cruz, que já demonstraram essa capacidade. O Igor com a nossa própria camisa, o Juan Cruz ainda não. Mas a gente tem que dar tempo ao tempo. Então também guarde esse tipo de informação. A gente deve ver o nosso atacante participando bastante nesse sentido, especialmente com a figura desses jogadores bem abertos, dando amplitude. E um destaque interessante também, tá? Quando a gente fala desse desenho inicial, 3-1, 3-2, com os alas bem abertos, o pivô, né, o atacante ali descendo para fazer esse passe aqui de primeira, não chega nem a ser um pivô exatamente, tá? É só o cara da distribuição rápida. Mas você tem 3 jogadores que trabalham por dentro. Imagina o corredor central do campo aqui na direção ali do gol do adversário, né? Você costuma ter 3 jogadores trabalhando por dentro com esses caras bem abertos. Então você povoa bastante o corredor central e o corredor interno, né? Aquele espaço ali entre o bico da grande área e a meia-lua, a gente pode chamar aquela área ali de corredor interno. Você ocupa bastante esses setores para você deixar os corredores laterais livres. E aí, com essa ideia de você trocar passes, atrair para atacar o lado livre, atrair para atacar o lado livre. Agora, nem sempre a gente vai ver o Botafogo trabalhando essa bola à la Fernando Diniz, tá? Só para você visualizar bem. Nem sempre vai ser assim. Você pode atrair o adversário e você gerou um espaço nas costas da defesa adversária. Então o time do Renato Paiva, ele não abdica também de você atacar com poucos passes. Se o adversário te deu campo para você atacar nas costas dele, esse lançamento ele pode sair. E pode sair vindo justamente dos zagueiros, que são estimulados a participar do jogo no sistema do Renato Paiva. Nas equipes que ele comandou, foi muito comum você observar os zagueiros que conduzem essa bola à medida que os espaços vão sendo gerados, os zagueiros que tentam o passe na vertical justamente para quebrar essa primeira linha de marcação. Então os nossos zagueiros devem ser estimulados a jogar. Esse é um ponto muito importante nas ideias do treinador. A gente deve ver o Barbosa participando bem, o Bastos também da mesma maneira. Se jogar com 3 zagueiros, você pode ter o Jair atuando junto dos dois mais experientes ali. Também é uma possibilidade. E claro, se você quiser jogar com 3 zagueiros, ter essa variação, você tem que aproveitar ao máximo esse período de pré-temporada. Se você tiver um time bem treinado, que sabe fazer essa variação tática, numa ideia de jogo, dentro de uma partida, isso pode confundir bastante o adversário. Agora o Botafogo está com um sistema com 3 zagueiros, mas no decorrer da partida virou um 4-2-3-1 e o time, claro, sabendo aquilo que precisa fazer, que é um ponto fundamental. O time precisa compreender as ideias do treinador. E aí a gente cai naquele conceito do texto, né? De um time inteligente, técnico e rápido. Jogadores que têm capacidade de fazer esse jogo de troca de passes, de manutenção de posse de bola, mas também têm uma percepção de atacar o espaço, de virar o jogo rápido, de fazer uma bola longa, quando o adversário te der essa oportunidade. Isso é um ponto bem legal da gente observar nas equipes do Renato Paiva. E, claro, por consequência, no Botafogo daqui para frente. Em termos de fase defensiva, é comum a gente ver o time do Renato Paiva defendendo ou num 4-4-2 ou então num 5-3-2. Onde um ponta, por exemplo, ele pode fazer essa linha de 5 aqui, ele desce bem, como o Luiz Henrique fez na final da Libertadores, por exemplo, que a gente ficou com 6 lá atrás, foi a maneira que o Arthur Jorge encontrou para a gente poder se defender com um jogador a menos. Mas imagina uma linha de 5 lá atrás, com esse um dos pontas, né, descendo bem para ajudar nessa recomposição. E aí, se você tiver que pressionar lá do outro lado, o lateral ele sobe e a linha de 5 se transforma numa linha de 4. Também é uma maneira do Renato Paiva defender, né? Fazer as suas equipes trabalharem nessa fase defensiva. Mas a ideia, prioritariamente, não é ficar esperando o adversário.
Esse é um ponto bem importante, tá? A ideia do Renato Paiva, prioritariamente, é você atacar defendendo. O que eu quero dizer com isso? A gente está trabalhando a posse da bola, então a gente pressiona a saída do adversário. Perdeu a posse da bola, faz a pressão na tentativa de saída do adversário. E essa pressão, claro, precisa ser muito bem realizada, porque se você não está com esse movimento bem coordenado, essa pressão muito bem executada, o que acontece? O adversário sai da nossa linha de pressão, quebra a nossa marcação e aí ele, claro, tem campo para correr e a gente tem que estar defendendo, correndo para trás, o que é sempre mais complicado. Os zagueiros normalmente têm essa dificuldade, porque você vai precisar de zagueiros rápidos. A gente sabe que não é o caso do Barbosa, o Bastos tem uma boa velocidade, o Jair não me parece ser um jogador mega rápido, tem ali um pouco de velocidade, mas nada assim extraordinário, então a gente vai ter que prestar muita atenção. E não vai ser nada incomum você observar o John ali na linha da grande área, tá? Porque se a equipe adversária tentar explorar com um lançamento longo, o goleiro ele vai ter que estar atento. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar sempre fazendo a pressão no portador da bola para evitar uma tentativa de gol lá do meio de campo. Tá? Então, por diversas vezes, a gente deve ver o John ali mais adiantado dentro da grande área, justamente para ser esse elemento que vai dar a cobertura em caso de uma bola longa nas costas da nossa defesa. São pontos importantes que a gente tem que observar. Figura de terceiro homem, tá? Muito utilizada. A questão de eu vou passar a bola para você, mas o objetivo é que essa bola chegue aqui no lateral. Então a gente vai utilizar a figura do terceiro homem, né? Eu passo a bola para você e vocês de primeira já dá no lateral. E a gente consegue encontrar um jogador livre. É sempre a base do triângulo, né? Você tem que ter sempre ali jogadores se aproximando para poder dar sustentação a essa saída e essa troca de passes. Então o Renato Paiva, ele vai querer uma equipe que trabalhe bem a posse da bola, que se aproxime, que faça esses triângulos o tempo inteiro, às vezes até um quadrado com jogadores ali realmente com capacidade para rapidamente trocar passes e encontrar alguém livre, e a gente deve ver muito isso acontecer, muita coisa mesmo. As ideias, os conceitos do Renato Paiva, eles são muito bons, tá? Se ele conseguir colocar a equipe do Botafogo para fazer exatamente aquilo que ele tem de visão de futebol, a gente deve ver um Botafogo com muita capacidade ofensiva, chegando com 4, 5 jogadores na grande área, quando essa bola tá aqui pelo corredor lateral, justamente para você ter mais chances de ganhar essa jogada de bola aérea com os cruzamentos, também tendo a possibilidade de troca de passes e tabelas rápidas por dentro, e a gente deve ter bastante variação de jogada. E esse período que a gente vai ter agora de treinamento, repetição, uma atrás da outra, isso realmente pode fazer com que lá na estreia do Campeonato Brasileiro a gente já tenha aí uma equipe com uma identidade bacana, que, claro, vai precisar se desenvolver durante os jogos oficiais. A gente vai fazer amistosos aí nesse período sem partidas oficiais, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Você vai, de repente, ter um amistoso contra o Cruzeiro, um adversário que tem qualidade, que vai dar para ser um teste bacana, mas uma coisa é amistoso, outra coisa é jogo valendo 3 pontos, a gente sabe que tem um clima diferente e tudo isso acaba impactando. Mas se a gente conseguir tirar proveito da melhor forma possível desse período, todos esses conceitos aqui que eu acabei de falar para você, os jogadores vão conseguir assimilar. E conseguindo assimilar, a gente vai ver um time do Botafogo que vai ter capacidade para jogar um futebol interessante. Tô muito na torcida, tá? Tudo que eu já pude estudar a respeito do Renato Paiva me deixa bastante motivado, bastante animado para a gente poder realmente ter um time que vai competir, que vai jogar um futebol bacana, inclusive. O próprio Renato Paiva falou sobre conquistar a torcida do Botafogo, fazendo o time jogar um futebol vistoso, um futebol bonito de se ver e, claro, competitivo, porque no fim das contas o resultado tem que vir. Não adianta jogar bonito e não conseguir vencer. A gente sabe que uma coisa tem que estar junto da outra, né? Tem que caminhar uma do lado da outra, porque senão as coisas realmente ficam difíceis, por assim dizer. Enfim, são apenas alguns conceitos, algumas ideias. À medida que os dias forem passando e a gente for fazendo aqui os nossos conteúdos, eu vou trazendo mais elementos para vocês, inclusive com elementos visuais nas nossas lives, para a gente poder aqui trocar uma ideia, conversar e vocês terem a visão do próprio Renato Paiva explicando como ele enxerga o desenvolvimento das suas equipes. Beleza? Eu tô indo nessa, espero que você tenha gostado. Logo mais eu tô de volta. Hoje à noite a gente tem a nossa tradicional live de domingo. Fechou? Por hora é só. Beijo no coração. Fui!
vamos, vamos!